que os padres utilizavam, mas tinha alguma lista? Sim, né? Primeira lista que eu gostaria de compartilhar, que está muito fácil na internet, é a lista do o Codex Sinaiticus. Alguém já ouviu falar desse código? Não sei, enfim. Sim. Quero compartilhar com vocês. Procurem no Google depois o Codex Sinaiticus. Ele é um códice que ele foi, enfim, ele foi localizado aí, né, achado há pouco tempo, talvez 50, 60, 70 anos, mas ele é um códex do ano 400 mais ou menos, tá? E esse códex é interessante porque o pessoal que trabalhou em cima dele fez a cópia, né? Eles fizeram como se fosse um scanner. Então, se você entrar lá, você consegue enxergar até o papiro. E esse códex tinha os livros da Septuaginta, além do Novo Testamento e mais alguns outros livros do Novo Testamento. Acho que, se eu não me engano, tinha as Epístolas de Clemente, o Pastor de Hermas. O Velho Testamento tem os textos, né? Então, mais uma prova que essa lista, ou algumas listas também tinham, né, os livros deuterocanônicos. Essa é a primeira lista, então procurem depois, o Codex Sinaiticus. A segunda lista é a lista de Cheltenham, que é do ano 360 depois de Cristo, tá? Antes do Concílio de Pona, antes do Concílio de Cartago. Nessa lista, a gente tem os livros de Tobias, os livros de Judite, 1ª e 2ª Macabeus, e ainda temos o Salmo 151, tá? Que a Igreja Ortodoxa, em alguns patriarcados, usam como um salmo canônico. A gente não tem, só vai até o Salmo 150, mas essa lista tinha e trazia os livros deuterocanônicos. Nós também temos os cânones apostólicos do ano 380 depois de Cristo, tá? Que traz pra gente o 1º, o 2º e o 3º livro dos Macabeus, e traz também a sabedoria, né? E também a questão do livro do Eclesiástico, tá? Então é mais uma lista que também tinha os livros deuterocanônicos, tá? A gente também tem um outro códex que é o Claromontanus, que é do ano 400, é bem próximo do Codex Sinaiticus, tá? E nesse códex nós temos o livro de Tobias, Judite e o livro de Macabeus. Então, 4 listas distintas aqui, para que vocês entendam que essas listas que circulavam tinham os livros deuterocanônicos. É claro que, às vezes, tinha algumas divergências, né? Obviamente, mas os livros deuterocanônicos estavam ali. E até um ponto importante a se dizer que as listas às vezes divergiam, tá? Mas sempre tinha algum livro deuterocanônico, coisa que do protestante não tem. Ao menos a epístola de Baruque, né? A epístola de Baruque, que às vezes aparece referenciada em alguns textos, pelo menos esse livro tinha em algumas listas de padres da igreja. Então, até nesse sentido, às vezes o protestante acaba padecendo um pouco, porque ele retirou totalmente os livros, né? Os livros deuterocanônicos, e ele nem percebeu que no passado ou as listas tinham, ou os padres utilizavam, ou às vezes alguma lista de algum padre que não aceitava todos os livros, pelo menos mantinha o livro de Baruque, que é um livro deuterocanônico, e também usavam esses textos como leitura edificante. Por exemplo, cita-se muito Santo Atanásio, a lista de Santo Atanásio, porque a lista de Santo Atanásio é igual a lista dos livros protestantes. Sim, a questão é, Santo Atanásio, ele diz que os livros deuterocanônicos são livros para leitura edificante, e os protestantes nem fazem isso. Então como que você vai citar um livro, a lista de Santo Atanásio, se você não segue o que o homem diz? O homem realmente falava que o cânon é de acordo com o que os protestantes têm, mas eles pegam, né, eles não escutam, né, mas Santo Atanásio está falando, gente, usem os livros deuterocanônicos para leitura edificante. Inclusive, tem uma obra que eu tenho até aqui na minha biblioteca, que é sobre Santo Antão, que Santo Atanásio escreve sobre Santo Antão, né? E nesse livro ele cita livros deuterocanônicos, ele cita. Eles pegam a exceção para colocar como regra, né? Sendo que Santo Atanásio, ele era um dos poucos que, né, não tinha lá essa concordância em relação aos livros, mas a maioria aceitava. Sim, a maioria. Não, e ainda quando o padre não aceitava, ele colocava esses livros como leitura edificante. O protestante, ele abomina os deuterocanônicos, ele abomina totalmente. Ele não quer saber do deuterocanônico. O que você está? Mas isso é um livro apócrifo, isso aí não pode. Poxa, os padres da igreja em totalidade, se tinha algum que não aceitava alguns dos livros, eles colocavam como leitura edificante, então as pessoas liam, as pessoas cultivavam, e isso o protestante nem faz. Então existe uma diferença entre você ter apenas o cânon palestinense, que é esse que o protestante usa, entre você aceitar esse cânon mais os livros edificantes, que é o caso, por exemplo, de Santo Atanásio, e o nosso caso, que a gente aceita, né, os livros da Septuaginta que foram recebidos pela igreja. E o protestante está aqui embaixo, porque quando ele não pode nem falar de uma lista de Santo Atanásio, sendo que ele não segue o cara. O cara diz que os livros são para leitura edificante, e eles não seguem, né? Bom, enfim.
Pode falar, Thaís. Só segue o que quer em relação a tudo, né, Eric? Não é só isso, não, mas tudo bem. Bom, enfim. Mas agora já começando a chegar um pouquinho pro final, eu ia citar algumas listas de alguns padres aqui da igreja que divergiam entre si, mas senão vai ficar muito longo. Que o mais importante, na verdade, gente, para a gente entender é o seguinte: a briga, né, pela escritura, pela canonicidade desses livros foi demorada, praticamente 400 anos, tá? E não foi uma briga que até hoje continua, porque se a gente for olhar, por exemplo, nas igrejas ortodoxas, os patriarcados ortodoxos, algumas aceitam a Septuaginta em sua totalidade. Então, terceiro e quarto Macabeus você vai encontrar lá. Alguns patriarcados ortodoxos, por exemplo, eu tenho até um catecismo grego aqui em casa, quando eu frequentei a igreja ortodoxa antes de virar protestante, que eu ganhei do padre, coloca esses livros como leitura edificante, né? Não colocam junto do cânon. Então a briga sobre o cânon bíblico, ela só foi assim estabilizada aqui no Ocidente através da Igreja Católica. Porque se você, por exemplo, pegar algumas listas etíopes e coptas, o Novo Testamento dos caras tem a Epístola de Clemente, tem a Epístola de Santo Inácio, tem o Pastor de Hermas, enfim. Então foi a Igreja Católica, através do seu magistério, que estabeleceu isso, né? Oi, não entendi, desculpa. Só a Igreja Católica que tem o cânon dela fechado, porque as demais comunidades cristãs ainda não é algo unânime, né? Isso. Na verdade, assim, a Igreja Católica e agora o protestantismo no geral, né? Porque tudo aquilo que a Igreja fez, eles destruíram depois, né? Foram arrancando o livro, tirando, até que ficou no que Se na verdade o protestantismo tem uma unidade, pode-se dizer que é do cânon que eles possuem, que eles defendem com unhas e dentes, né? Mas enfim, o processo foi demorado, não foi algo fácil. Não adianta você citar um padre individual para defender a sua tese, porque quem dá o aval final é o magistério da igreja. Então eu, como católico, embora citei uma grande quantidade de padres aqui da igreja que defendiam e usavam como escritura inspirada, eu não posso nem, por exemplo, pegar eles de forma individual. Por quê? Quem faz isso é o magistério da igreja, é o magistério da igreja que define. Então o protestante, quando ele pega um Santo Atanásio ou um São Jerônimo, ele não sabe o que ele está fazendo, porque ele está citando um cara individual. E o protestante não tem um magistério, o protestante não tem uma ordem, uma liderança eclesial que pode fazer isso por ele. Então ele pode, ele está no direito dele. Mas não é a verdade, não é a verdade. Eusébio de Cesareia, na sua história eclesiástica, ele faz assim um apanhado dizendo que tinha uma confusão, né, uma confusão generalizada, né? E foi o trabalho da igreja, aí que começa a entrar a questão da igreja católica, né? Porque a igreja ela teve que fazer essa separação. Por exemplo, um livro que eu particularmente gosto muito e a igreja oriental tem assim como uma estima gigante, o Proto-Evangelho de São Tiago, que foi escrito no ano 150 e ele fala, na verdade, o primeiro e grande registro que nós temos sobre a virgindade de Maria, um livro primitivo. Ele poderia ter entrado no cânon da escritura? Sim, poderia. Ele é utilizado hoje como uma leitura edificante? Mas ele não é canônico, né? Mas poderia, mas a igreja resolveu não colocá-lo, né? Ela achou prudente, porque não era um livro... Pastor de Hermas, não, as próprias epístolas de Clemente, no caso a primeira epístola, as epístolas de Santo Inácio, elas poderiam ter entrado no cânon, e passou por pouco, né, que não entrou. Mas a Didaquê, enfim, né, poderia ter entrado, mas a questão a igreja ela fez... Tem pessoas que podem não saber. Bom, a Didaquê, na verdade, ela foi o primeiro catecismo cristão. Ela foi escrita por volta do ano 80 e 90, depois de Cristo, antes do Evangelho de São João, antes das epístolas de São João, antes do Apocalipse, e foi um primeiro compêndio de doutrinas e um compêndio litúrgico a respeito daquilo que nós acreditamos. Inclusive, tem muita gente que fala, né, contra o novo Ordos da igreja atualmente, né, em questões litúrgicas. A nossa missa atualmente celebrada, né, a missa de Paulo VI, pós-Concílio Vaticano II, ela é muito parecida com a Didaquê, né? A liturgia que é mencionada na Didaquê. Então a gente não sabe quem escreveu a Didaquê, foram discípulos posteriores, mas é um texto primitivo que fala sobre a Eucaristia, sobre sacrifício, sobre confissão, fala sobre a liturgia dos primeiros cristãos, fala sobre batismo, fala sobre aborto, né? Contra o aborto. Enfim, é um documento muito importante que quem não conhecer tem que, de fato... conhecem. Sim, com certeza, né? É um texto, assim, extremamente importante. Bom, gente, mas enfim, falamos aí sobre o Velho Testamento, sobre o Novo Testamento e os escritores que estavam, falamos sobre a patrística que utilizava os deuterocanônicos, sobre as listas, né, que existiam. Então a gente já chegou à conclusão que realmente não foi a Igreja Católica no ano 500 e 1540 e pouco que no Concílio de Trento adicionou esses livros, isso está claro, mas
é importante a gente entender aonde que de fato foi batido o martelo a esse respeito. E aí a gente tem que olhar para os dois concílios regionais do norte da África, que foram Hipona e Cartago. E por que esses concílios são importantes? Santo Agostinho participou deles, não sei se vocês sabiam, tá? Mas Santo Agostinho ele participou desses dois concílios, e a lista dos livros, né, a lista do Velho Testamento de Santo Agostinho é a mesma que nós temos hoje, né, a mesma do nosso, da nossa vivência eclesial, litúrgica, espiritual. Tá? Então Santo Agostinho participou desses concílios. O primeiro ele aconteceu no ano 393, tá? Então vejam só, toda essa confusão e textos que eu passei para vocês, até mesmo de Eusébio, acontece bem antes disso. Então esses dois concílios se reuniram no norte da África, né? Primeiro em Hipona e depois em Cartago. Inclusive é bem interessante dizer, né, porque Hipona foi a sede catedrática de Santo Agostinho, e Cartago foi a sede de Cipriano de Cartago no ano 205. Então são duas cidades importantes. Não eram concílios ecumênicos? Não era. Inclusive já vi protestante dizendo que você não pode aceitar esse cânon porque não era concílio ecumênico. Mas a pergunta que eu sempre me faço é: desde quando o protestante aceita concílio ecumênico? Né? Em 431, Maria foi chamada de Mãe de Deus, mas eles não aceitam, né? O segundo concílio de Constantinopla afirma a legitimidade do uso de ícones, imagens, mas os protestantes não aceitam. Enfim, né? Às vezes os camaradas me jogam umas coisas que eu fico pensando: meu Deus do céu, o cara não aceita concílio ecumênico, mas ao mesmo tempo ele diz que eu não posso aceitar Hipona e Cartago porque não eram ecumênicos, né? Pois coisas que só o Papai do Céu vai explicar pra gente. A questão esses dois concílios, tanto a primeira lista quanto a segunda, né, elas possuem os livros que nós temos hoje. E o que é interessante dessas duas listas? Né? Quando foi finalizado o primeiro concílio no norte da África, que foi o concílio de Hipona em 393, quando foi finalizada a ata, né, da lista elaborada que é a que nós temos hoje, com os livros deuterocanônicos, diz o seguinte: sobre a confirmação desse cânon se consultará a igreja do outro lado do mar. Aí qual que é a igreja do lado do mar, meu Deus? É a igreja de Roma, né? É a igreja de Roma. Então foi um concílio regional que, ao final, né, da ata, ao final de colocar os livros deuterocanônicos, eles disseram: olha, a gente vai consultar a igreja do outro lado do mar, que é a igreja de Roma. Então era um concílio regional que estava em plena comunhão com a igreja de Roma. E por fim, né, o concílio de Cartago, que foi um concílio que aconteceu no ano 419, que também ratificou, né, confirmou a questão dos livros deuterocanônicos, né? No finalzinho ele diz o seguinte, né? Isto se fará saber também ao nosso irmão, ao nosso santo irmão e sacerdote Bonifácio, bispo da cidade de Roma. Né? Então, que coisa curiosa, né? Quando finaliza um concílio regional, eles pedem a confirmação de Roma. E esse texto, né, esse apanhado geral, né, do concílio de Cartago, que aconteceu no ano 419, é o mesmo cânon que nós usamos hoje, é o mesmo confirmado pelo concílio de Trento, tá, gente? Então, esse cânon é aquele que já foi estipulado e colocado. Inclusive, esse livro aqui, ó, Práticas Pastorais, não me recordo se é esse livro aqui, ó, Práticas Pastorais, tá? Ele é um livro protestante, e nesse livro aqui, ele fala que, eu não vou achar agora a página, né, acabei não separando, né, lembrei agora, ele é um livro protestante, inclusive eu li esse livro aqui quando eu estava fazendo o meu bacharel em teologia, e que ele confirma que, de fato, a Bíblia foi formada como nós conhecemos hoje nos dois concílios de Cartago e no concílio de Hipona. E aí, passados quase 1.500 anos... Oi? É um livro que reconhece? Isso, é um livro que reconhece. É que agora eu, né, não vou conseguir achar aqui de cara, né, porque eu devia ter separado, mas esse livro aqui, que é um livro protestante, ele de fato, quer ver? Acho que dá até tempo, aqui a página 135, como eu rabisco os livros, dá pra gente poder olhar alguma coisa aqui. Porque aqui na verdade, esse livro, ele fala... ele confirma que a Bíblia é como o protestante conhece, tá? Sem os livros deuterocanônicos. Só que aqui, curiosamente, né, em um dos parágrafos aqui dos capítulos, ele coloca que a Bíblia foi fechada em Hipona e Cartago, que praticamente são os dois concílios que hoje, que deram para Trento, né, no caso, corroboraram, né, com a lista informada e foi confirmada pelo concílio depois, né? Mas pode perguntar, Thaís, vamos lá.
E assim, eles falam assim, não, a igreja ela só reconheceu os livros, porque já estava na cara que eles eram inspirados, assim, né? Mas não era bem assim, porque muitos livros não tinham nem autoria e nem apostolicidade, que é Hebreus, né, por exemplo. Não, E sim, sim. Apocalipse não, quase não entrou no cânon. Sim. Não, mas a própria epístola aos Hebreus também, né, bateu na trave. Eles não sabiam, né, por muito tempo falado que era de São Paulo, mas não se sabia exatamente de quem que era, né? Se era de São Paulo, se não era. Mas tanto o livro dos Hebreus quanto o livro do Apocalipse foi assim, quase que não entrou. Inclusive, a gente tem vários apócrifos, né? Tem o Evangelho de Maria Madalena, tem os Atos de Pedro, Atos de Paulo, tem o Evangelho de Tomé, tem o Proto-Evangelho de São Tiago, que é um livro que a gente gosta muito. Do Velho Testamento, a gente tem várias obras, né? Que são também apócrifas, Terceiro e Quarto Macabeus, que eu já citei aqui outras vezes. Na parte do Tempo da Graça, a gente tem textos que poderiam entrar, mas a igreja optou por não colocar. Então, assim, a igreja não simplesmente reconheceu. Eu acho que esse aqui é bonitinho. Não, a igreja de fato ela teve todo um trabalho que foi feito, né, para que de fato chegasse, né? Inclusive, quando a gente lê aqui nos concílios de Hipona e Cartago, eles dizem que esse cânon, né, essa lista, ela foi recebida. Eles estavam confirmando aquilo que eles haviam recebido pela tradição. Né? Até coloca aqui no finalzinho do cânon aqui de Cartago, ele diz o seguinte, né? Isso se fará também saber ao nosso santo irmão e sacerdote Bonifácio, bispo da cidade de Roma, para que este cânon seja confirmado, pois foi isto que recebemos dos padres lícitos para ler na igreja. Então, no ano 400, já estava confirmado aquilo que nós temos hoje, né? Então, o que aconteceu posteriormente foi que o protestantismo aos poucos foi retirando os livros. Então, a gente não adicionou nada, né? Na verdade, esses livros sempre estiveram antes da vinda de Cristo. O que a igreja fez depois foi um trabalho aí para poder de fato confirmar, né? Bom, já finalizando, aí depois a gente abre para perguntas, né? Aí é o ponto que eu queria compartilhar com vocês aqui, que são dois textos interessantes, né? Primeiro de tudo, o Concílio de Cartago, né? Ele fez essa finalização no ano 400, então vamos andar mais 1000 anos, né? Poxa, será que esses livros aí próximo da Reforma, de fato, eles eram livros inspirados ainda, né? Estavam em vigência? Alguém já ouviu falar desse livro aqui, ó? A Imitação de Cristo? Sim. Sim. Esse livro aqui ele foi escrito entre o ano 1380 e o ano 1000. Eles lêem muito esse livro. Muito usado por protestantes, enfim. Então, esse livro aqui ele foi escrito por volta do ano 1380, 1340. Isso é antes da Reforma, tá? Foi antes da Reforma. Se a gente abre aqui no capítulo 26, deixa eu olhar aqui, perdão, que eu vou pegar aqui. Não, no capítulo 22, desculpa. Na primeira parte do capítulo ele diz assim, ó: Abri, Senhor, o meu coração, a vossa lei, e ensinai-me a andar no caminho de vosso mandamento. Ele está citando aqui 2 Macabeus, capítulo 1, versículo 4. Isso no ano 1380, 1400. Isso é, antes da Reforma, 2 Macabeus, capítulo 1, versículo 4, aqui no livro A Imitação de Cristo, está aqui, claro, em bom som, que um escritor utilizou um livro deuterocanônico. E por fim, para que a gente não tenha dúvidas que de fato esse texto e esses textos estavam na escritura antes de Trento, eu quero ler para vocês aqui Lutero. Alguém já ouviu falar de Lutero aqui alguma vez na vida? Já, né? Há um tempo atrás eu consumo muito material protestante ainda, né? Então eu comprei um livro por Kindle. Eu não gasto dinheiro com obra protestante física, tá? Eu só compro por Kindle, que é mais barato e eu não sou obrigado a dar dinheiro para os caras. Então tem uma obra que foi publicada pela editora Vida Nova, que é um compêndio de textos e de livros de obras do reformador. É quase 500, 600 páginas, tá? E eu terminei faz umas 2 semanas. E dentro dos vários pontos interessantes, tem uma passagem aqui de uma obra dele chamada Controvérsias de Wittenberg, que foi escrita no ano 1518, isso é, um ano depois da Reforma, tá? A Reforma, entre aspas, começou em 1517, com as 95 teses, sendo pregada na porta lá do castelo de Wittenberg, e um ano depois Lutero já estava naquela revoltazinha dele, né? Naquela revolta maluca. Enfim, nas Controvérsias de Wittenberg, no ano 1518, no parágrafo 9, ele diz o seguinte:
Pois é com isso que os homens se tornam altivos, e por meio disso se tornam orgulhosos, o que é perigoso. Com essa atitude, o homem torna constantemente a honra devida a Deus e atribui a si mesmo, quando na verdade deveria se apressar com todo empenho a dar a ele a honra quanto antes, tanto melhor. Ouçam isso. É o que recomenda também a Escritura Sagrada. Abre aspas. Por isso, não hesites em te converterdes ao Senhor. E aí eu falo para vocês, que texto é este? Eclesiástico, capítulo 5, versículo 8. Por isso, o que recomenda também a Escritura Sagrada, no ano 1518. Não hesites em te converterdes ao Senhor. Eclesiástico, capítulo 5, versículo 8. Aí você vai falar assim, tá bom, mas era 1518, ele ainda não tinha tirado tudo ok. Então, a gente tem um outro livro muito famoso de Lutero, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dele, que é Do Cativeiro Babilônico da Igreja. Alguém já leu esse livro? Espero que alguém que tenha vindo do protestantismo tenha lido. É um livro onde ele ataca a Igreja Católica loucamente. Ele está totalmente doido atacando a Igreja, né? Ele fala que os sacramentos ficaram em cativeiro e blá blá blá. E aí, né, entre essas recomendações que ele faz para os novos cristãos, e lembrando que Do Cativeiro Babilônico da Igreja, esse texto foi escrito no ano 1520. Então, vamos lá, 17, 18, 19, 20. Já fazia 3 anos que Lutero estava nessa peregrinação contra a safada da Igreja de Roma. 3 anos, tá? E aí, para os meus amigos protestantes entenderem que, de fato, os livros deuterocanônicos não entraram no Concílio de Trento, eu deixo vocês com Lutero. Ele diz assim, o seguinte: diante do rosto de Deus não se distinguem em nada as obras de um lavrador que trabalha no seu campo ou da dona de casa que cuida das tarefas domésticas, mas que diante de Deus tudo é medido segundo a fé, como diz o Eclesiásticos, capítulo 32, versículo 27. Quando te propões a fazer algo, confie em Deus de todo o coração, pois também isso é cumprir os mandamentos de Deus. Então, em 1518, Lutero escreve uma obra e fala de um livro deuterocanônico, que no seu livro sobre o cativeiro babilônico da Igreja, ele também usa um livro deuterocanônico e chama de Escritura Sagrada. Nota, o Concílio de Trento só iria acontecer 24 anos depois, tá bom? Então, os livros estavam lá, a Igreja não adicionou nada, né? Absolutamente nada. Na verdade, a Igreja trabalhou, né, muito arduamente com o seu magistério, através dos santos, dos padres, para que chegasse nessa conclusão, né? E é isso, gente. Muita coisa, né? Muita informação, né? Então, isso daí aconteceu, você sabe quando que foram tirados? Olha, tem algumas Bíblias, se eu não me engano, deixa eu até olhar aqui para lembrar, a Bíblia King James, né, que é mais ou menos do ano 1560. Essa Bíblia tinha os livros ainda deuterocanônicos no apêndice, tá? Eles ainda carregavam, né? Os livros estavam ali. Mas foi um processo assim, a gente teria que fazer um rastreamento, mas foi longo. Lutero não arrancou esses livros. De fato, algumas, como a Epístola de São Tiago, ele não gostava, tem toda essa problemática, mas foi um processo que foi acontecendo aos poucos, né? Os protestantes, conforme eles enxergavam que os judeus tinham, né, esses livros, eles foram retirando, até que chegou uma hora que saiu do apêndice e acabou. Os livros que até então, para Santo Atanásio, que os protestantes adoram citar, eles eram apenas leitura edificante, viraram-se livros apócrifos, mentirosos, livros que não são edificantes, livros maléficos. Eles acabam até pecando contra o Espírito Santo, falando algumas atrocidades, né? Gente, é isso. Tá calor, né? Mas tá bom. Falamos. Alguém tem alguma dúvida? Pode fazer alguma pergunta, fica à vontade. Mas assim, eles deveriam seguir ao menos o fundador da fé deles, né, Ué? Oi? Eles deveriam seguir ao menos o fundador da fé deles, né? Então, eu até achei curioso nesse livro que eu comprei, né, que eu li esses dias, o fato dos escritores, né, por estarem protestantes, manter esse tipo de informação ali, né? O cara podia ter anulado, deixado apenas em parênteses, né, o trecho, mas ele manteve a questão do livro do Eclesiástico, né? Tem outra coisa aqui interessante que às vezes eles não sabem, é que assim, a igreja ela só se reuniu em concílio porque começou a surgir muitos
pessoas, né, passando por pseudos apóstolos e discípulos de Cristo e dos apóstolos e tudo mais, escrevendo, né, e assinando no nome dos apóstolos, né? Então começou a aparecer muitas cartas de evangelhos que a igreja rejeitou, né? Sim. Como Com Atos de certeza, com Paulo, né? certeza. Tem muita. Atos de Sim. Não, evangelhos gnósticos, sabe? Mas assim, gente, uma coisa que a gente precisa entender é que a briga pela Bíblia, ela sempre foi muito constante, né? Vamos lembrar aqui de Marcião, né? Para quem estudou um pouquinho já da história sabe que Marcião repudiava o Velho Testamento, ele dizia que era um Deus mau e tal, então foi uma briga grande com os primeiros padres a esse respeito, né? O protestante ele pode ter o cânon dele ali, né? Os seus 66 livros. O que ele não pode falar é que são livros apócrifos, que não são livros inspirados, porque eles não são e nem representam o melhor exemplo nesse sentido, porque eles foram retirando, né? O próprio pai da reforma, Lutero, no ano 1518, no ano 1520, ele ainda citava esses trechos. É claro que posteriormente, né, a gente tem outras obras, e aí teria que fazer um rastreio melhor, mas a questão é, para quem diz e continua insistindo que a Igreja Católica adicionou esses livros no Concílio de Trento, basta ler esses dois trechos, né, da controvérsia de Wittenberg, que foi escrita no ano de 1518, e do cativeiro babilônico da Igreja no ano 1520. Lutero cita um livro deuterocanônico, né? E é isso. Então, a gente já vai encerrar, porque já está acabando aqui. O Cleito partiu comprar Manual de Defesa da Fé Católica. Compra sim, Cleito. Compra todo mundo o livro do Eric e ajuda ele a solar. Depois eu quero... Muito obrigada pela sua participação, por sua contribuição aqui. E até a próxima. Não vai dar tempo que eu vou ter que encerrar. Tudo bem, tranquilo, gente.